Boa noite, eu sou Danilo Prado, voluntário do Águas de Aruanda. Hoje, dia 8/8, a gente vai falar sobre propósito de vida e astrologia. O tema que eu escolhi para falar para vocês hoje é sobre propósito de vida. Só que antes da gente entrar na astrologia e do que seria propósito de vida dentro da astrologia individualmente no mapa, eu acho interessante a gente entrar num consenso do que seria o propósito de vida, né? Para algumas pessoas, o propósito vai ser minimizar um trabalho. Então, o meu propósito foi ser um empresário e montar não sei quantas firmas e estruturar dessa forma. Para outras pessoas, o propósito vai ser algo totalmente espiritual, né? Que nem se encaixa aqui no mundo material. O que é que eu penso quando trouxe esse tema aqui para a gente? Que o propósito ele vai estar relacionado a algo que vem do espiritual e que precisa ser materializado, que precisa encontrar um viés para se realizar, né? Ele se realiza quando entra no campo material. Então ele não vai nem estar desligado do material, às vezes a gente desempenha o propósito dentro do trabalho. Então uma pessoa que tem um propósito espiritual de ser um curador, ele pode desempenhar isso sendo terapeuta, mas ele também pode ser um empresário que através de conversas ou da forma diferente que ele trabalha com as pessoas, está sendo um curador também, concordam? Então, é por esse viés que eu venho trazendo o propósito de vida, como algo que a gente vem aqui para cumprir e para materializar, mas não para aí, porque é muito importante que nesse propósito a gente também aprenda alguma coisa, né? Não somos perfeitos, estamos aqui num caminho de evolução, então, diante esse propósito que a gente vem desempenhar aqui, existem algumas falhas, às vezes no nosso caráter, às vezes na habilidade de cumprir com aquilo, e com a vivência a gente vai conseguindo emendar essas questões e ter um desempenho melhor naquele tema. Então a gente também aprende nesse propósito. Individualmente a gente vai ver que isso é muito relativo. Algumas pessoas têm mais a aprender como propósito, outras têm mais a cumprir, a desempenhar. Vai ser algo do âmbito pessoal, mas com certeza todos irão aprender e irão desempenhar de alguma forma, quando dentro desse propósito também, que é livre-arbítrio, e ninguém vai fazer algo que não deseje fazer, né? Então, eu deixo essa pergunta aqui logo no início, antes da gente falar de astrologia, porque a astrologia tem uma má fama, né? Que as pessoas dizem, mas aí eu estou falando da astrologia, então eu sou desse jeito, eu sou leonino, e aí eu vou ser exibido, e onde eu chegar todo mundo vai ver. E nem todo leonino é assim. Né? Então a gente sabe que a astrologia, para quem conhece, para quem estuda ou para quem já fez o seu mapa natal, ela não lhe limita de forma alguma, porque existem vários planetas, para começo de conversa, existe asteroide, ponto no mapa, forma de interpretação, e tudo isso, nesse mix inteiro, ele vai trazer algo de alta complexidade que de uma certa forma abre o seu campo de visão para aquilo que você desempenha, mas não lhe limita. Então dizer que eu sou assim porque eu sou geminiano, a astrologia não concorda com isso não, a pessoa está usando de artifício aí, não é certo. Então antes da gente trazer um ponto para dizer qual é o propósito de vocês, eu quero que vocês pensem sobre essa pergunta. Qual é o meu propósito de vida? Então reflitam aí sobre isso. A gente não está aqui por acaso. Então, qual é o seu propósito de vida? O que é que você sente intimamente que está aqui para aprender e para cumprir? O que é que você pode trazer para o planeta Terra de positivo, para as pessoas que estão ao seu redor? O que é que você tem vontade de fazer? Então, pensem sobre isso antes da gente entrar no tema, para que vocês vejam o quanto isso já está encaixado ou não, certo? Então, dentro desse tema de propósito, né, a gente pode pensar várias coisas aqui, como a sobrevivência. Então, algumas pessoas limitam o seu propósito a sobreviver, né, a ter um trabalho, a criar os filhos, a ter uma família, né? Então, isso vai também do âmbito de cada um. O trabalho, a felicidade, né, a busca pela felicidade, eu acho que é algo que as pessoas perseguem muito, né? Estou aqui para ser feliz e buscam isso incessantemente. Será que dá certo? Será que a gente encontra esse lugar de felicidade eterno aqui? Né? Mas é uma busca. A limpeza do karma, que é um tema que a gente também fala muito, né?
Então, eu estou aqui para limpar o karma, porque essa minha mãe, o tempo todo eu vim para limpar o karma, não veio fazer mais nada, só veio para lidar com a mãe. A evolução, né? Então, a gente pode definir o propósito ou trazer esse tema para junto do propósito, né? Então, o que é que eu vim evoluir aqui? O que precisa ser aperfeiçoado com a vivência? O aprendizado, né, que está dentro aí da evolução, e o sofrimento. Porque às vezes o sofrimento, às vezes não, na maioria das vezes, o propósito está vinculado a algum tipo de sofrimento que faz parte da nossa ilusão, né? Tanto a felicidade quanto o sofrimento, eu acho que eles vêm no mesmo pacote. Quanto mais a gente busca aquela felicidade eterna, que faz disso um propósito de vida, mais a gente se decepciona e acaba encontrando esse momento de sofrimento. Então, aprender a lidar com essas polaridades é algo que vem mesmo como desafio diante desse nosso propósito de vida. Então, como eu falei, né? O propósito ele começa no plano espiritual e é o aprendizado necessário, a missão que precisa ser cumprida para dar sentido à existência. E olha que a existência atualmente é algo que a gente vê muita depressão, suicídio. Então, a gente está sofrendo atualmente com a ausência de sentido. E o que dá o sentido à existência é o propósito de vida. Ele precisa ser conscientizado. Então, é a oportunidade que gera o crescimento, que dá sentido à existência. Mas no plano material, ele representa a efetivação do propósito. É o aprendizado na prática, é o receptáculo. Então, se a gente tem um conteúdo, que é um propósito, o conteúdo ele precisa de um receptáculo. Se a gente não concretiza, a gente não fez nada. Não adianta ter o melhor propósito do mundo e você não trazer ele para a prática também, né? Então, a gente tem que trabalhar com essas duas coisas. Então, ele tem uma fonte espiritual, que é o karma pessoal, e tem uma base material e prática. Agora, quando a gente fala karma aqui, não está relacionado só àquela questão do sofrimento, não. O karma é a consequência. Então, tudo que você fez em vidas passadas, ou mesmo nessa vida, gera uma consequência. Essa consequência ela vai ser de acordo com o que você plantou. Você colhe aquilo que você planta. Isso é karma, certo? Então, tudo que você fez, você vem acolher e vem trabalhar, né? Não é colher para sofrer, é colher para que a gente possa trabalhar esse aspecto dentro da gente. E aí a gente vai falar hoje sobre o signo ascendente, que é o caminho para a realização do ser. Então, o ascendente, dentro do mapa natal, ele vai falar sobre várias questões. Ele vai falar sobre a nossa aparência física, ele vai falar sobre como os outros me veem, então é como eu desempenho, é o que a gente tem hoje como personalidade. Ela está contida aqui nesse signo ascendente, certo? Só que para além disso, dentro da astrologia clássica, a gente tem um cálculo que se chama motivação primária. E essa motivação primária, ela parte do signo ascendente. Por quê? Porque ele é a porta, é o primeiro signo, né, dentro da roda dos 12, que todo mundo tem no mapa, ele é o primeiro signo. Então, se você não passa pela porta, você entra na casa? Não existe janela também, viu? Se você não passa pela porta, você entra na casa? Não entra. Então, primeiro é preciso que a gente se harmonize com o signo ascendente para que o mapa possa se realizar. Senão a gente fica olhando para fora. Tem até uma frase do psiquiatra suíço Jung, que ele fala que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro acorda. Então, digamos que esse primeiro signo é a porta para que você olhe para dentro. É preciso que você esteja harmonizado com esse interior para que você consiga enxergar o seu propósito. Quem tem esse ascendente tem como desafio confiar em si. Então, a pessoa tem ascendente em Áries e ela ficar perguntando aos outros o que ela tem que fazer, acabou a vida. Porque ela vai estar sempre olhando para fora e ela não vai realizar nada. O ascendente em Áries precisa confiar nele. Então, pede firmeza no próprio caminho, não deve comparar-se a ninguém, certo? Então, essa coisa de ficar olhando para o outro vai levar à sombra de Áries. Então, a pessoa vai acabar vibrando na competitividade. Quando o ascendente em Áries começa a analisar ou olhar muito para fora, ele vai ficar muito inseguro. Só que ariano tem uma personalidade forte, né? Como o termo de ascendente. Então, ele não vai ser como um ascendente em Libra, por exemplo, por mais que ele olhe para fora e se compare. Mas ele vai agir com agressividade, ele vai agir com competitividade, e todos esses são sinais de que o ascendente ariano está olhando para fora e está inseguro interiormente. Então, ele precisa harmonizar isso
confiar mais nele para que o propósito comece a se desempenhar. Todo mundo tem um signo que não gosta ou que diz que não presta, só que assim, gente, todo mundo tem os 12 signos dentro do seu mapa natal. Então, o que é que você está vendo no outro que lhe incomoda tanto? Que está em você e que lhe incomoda tanto? Então, se você não gosta de Áries, onde é que você tem Áries no seu mapa natal? Com certeza vai ser uma parte bem problemática da sua vida e que precisa ser harmonizada. Então, aí a roda, né, a mandala, um pouco artística, enfeitada, não é assim na realidade, mas ele mostra os 12 signos e as 12 casas, né? Então a gente tem um signo por casa, em exceção de alguns casos, né? Mas é raro. Então, em cada ponto da nossa vida, a gente vai ter um signo que rege, que traz um tipo de energia, que vai mostrar como a gente atua naquele setor da nossa vida. E o primeiro signo, você está vendo aqui o número 1, que ele está representando aqui como Áries, mas que não necessariamente vai ser Áries. Cada um tem o seu ascendente. E esse primeiro signo é quem vai abrir, para que você possa correr o resto da mandala toda. Se você não se harmoniza com ele, pode ter certeza que muitas questões aí no mapa vão estar difíceis e problemáticas. Quem tem ascendente no signo de Áries? Então, Áries é o caminho da autenticidade. Quem tem esse ascendente veio para ser autêntico. Então, quem tem esse ascendente tem como desafio confiar em si. Então, a pessoa tem ascendente em Áries e ela ficar perguntando aos outros o que ela tem que fazer, acabou a vida. Porque ela vai estar sempre olhando para fora e ela não vai realizar nada. O ascendente em Áries precisa confiar nele. Então, pede firmeza no próprio caminho, não deve comparar-se a ninguém, certo? Então, essa coisa de ficar olhando para o outro vai levar à sombra de Áries. Então, a pessoa vai acabar vibrando na competitividade. Quando o ascendente em Áries começa a analisar ou olhar muito para fora, ele vai ficar muito inseguro. Só que ariano tem uma personalidade forte, né? Como termo de ascendente. Então, ele não vai ser como um ascendente em Libra, por exemplo, por mais que ele olhe para fora e se compare. Mas ele vai agir com agressividade, ele vai agir com competitividade, e todos esses são sinais de que o ascendente ariano está olhando para fora e está inseguro interiormente. Então, ele precisa harmonizar isso, confiar mais nele, para que o propósito comece a se desempenhar. Prestem atenção nas imagens. Essas imagens aqui são bem significativas, elas foram feitas por um artista chamado Geoffrey Borchardt. E ele, além de artista, ele também trabalhava muito com o misticismo, com o ocultismo. Então, cada imagem dessa traz informações preciosas, né? Trazem as informações desse arquétipo de Áries. E é interessante que vocês percebam isso também. Traz bem a energia de cada signo. O ascendente em Touro, ele vem para a Terra para trazer riqueza e beleza ao mundo, mas com generosidade, certo? Então, quem tem esse ascendente vem para embelezar, vem para sentir prazer pela vida e para dar prazer aos outros também. A pessoa vem para trazer harmonia, vem para trazer beleza, vem para sentir o toque. Então, são pessoas normalmente que são muito no toque, né, Kátia? Sinestésica. Então, ela vem fazer da vida uma experiência suave. Então, se você tem ascendente em Touro e você leva as coisas com peso, com ansiedade, tenta controlar, você trava o seu ascendente. Aí você trava o fluxo de abundância, trava o fluxo da fartura. Então, tem um grande desafio para esse ascendente, que é o da prosperidade versus a ganância, ou da prosperidade versus o apego, porque às vezes a pessoa ela não é nem tão financeiramente gananciosa, mas tudo que ela pega, as pessoas que ela pega, ela quer para ela, e acaba segurando. A gente sabe, né, que quando a gente segura a energia não flui, e se a energia não flui, trava. Qual é a sombra desse ascendente em Touro? É o apego. Eu coloquei aqui o apego material, né, porque seria mais forte por regra geral, mas é o apego a tudo. Então, quanto mais você se sente apegado, mais inseguro você está interiormente e menos leve você leva a vida, ou seja, bloqueia o ascendente. Tem que aprender a trazer leveza, porque Touro é regido por Vênus, e Vênus é
o planeta da beleza, do amor, da harmonia, né? Então, quando você aprende a viver nessa vibração, você vai perceber que as coisas elas vão fluir, certo? Quem tem um ascendente em Gêmeos vem pelo caminho da comunicação, certo? Então, é alguém que vem para buscar o entendimento elevado, a compreensão da dualidade. E o que é essa compreensão da dualidade? Se você conhece alguém que tem um Gêmeos forte no mapa, que tem um ascendente em Gêmeos, você vai ver que é uma pessoa que diz uma coisa agora, daqui a pouco ela diz outra, e ela vai oscilando. Mas isso por quê? Não por ela ter uma mentalidade fraca, mas por ela estar sempre oscilando entre as polaridades. Então, uma hora a mente dela leva ela a uma reflexão em um ponto, depois ela é levada a outro, para que ela vá encontrando sempre o caminho do meio, o equilíbrio entre esses dois pontos. Então, são pessoas que oscilam muito, que tendem a pensar falando. Então, acaba que traz as pessoas olham assim, ele está falando isso, mas amanhã ele muda. Então, acaba que perde um pouco a confiança, tem que aprender também a pensar um pouco calado. Então, ele traz a compreensão da dualidade, uma facilidade com linguagem. Então, quem tem ascendente no signo de Gêmeos veio mesmo para aprender, para se comunicar, para trocar experiência, para espalhar as ideias pelo mundo, né? Então, ele ouve uma coisa com alguém, aí ele já vai lá, ruim é quando é fofoca, né? Eu estou falando aqui de coisa boa. Então, ele traz aí a velocidade mental, né? Que deve ser associada a um propósito de entendimento e que está muito ligado ao entendimento elevado ali, porque o ascendente em Gêmeos, ele vai trazer às vezes uma certa superficialidade. Então, instintivamente a pessoa ela tende a buscar mais pela superficialidade, porque ela pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ouve e ela já acha que é mestre naquilo. Então, são pessoas que têm que entender a necessidade de se aprofundar nos assuntos para poder falar, né, com profundidade, com beleza mesmo sobre aquilo, porque senão acaba espalhando um monte de ideia que depois nem ele sabe o que foi que falou. Então tem que estar sempre associado a um propósito. Eu vou falar isso para quê? Né? Até para não cair na sombra da fofoca. Né? Qual é o sentido de eu trazer esse conceito aqui? E a sombra é a curiosidade. Então na nossa sociedade a gente não entende até a curiosidade como algo negativo. Mas a curiosidade que eu falo aqui é justamente dessa busca superficial. É a pessoa não querer se aprofundar, ela quer conhecer tudo. Tem aquela pessoa que já fez metade do curso de inglês, metade do curso de espanhol, metade do curso de francês. E nenhum ela terminou. Mas se você perguntar para ela, você fala francês? Ela diz, fala, e ainda fala alemão. Então, é a necessidade de se aprofundar, né, para não cair nessa curiosidade. Saber um pouco de tudo, mas não ser mestre de nada. Quem tem ascendente em Câncer, ele veio para equilibrar sentimento versus emoção. Porque essa é a primeira cilada desse ascendente diante do propósito de vida da pessoa. A emoção é muito forte em quem tem ascendente em Câncer. São pessoas que fluem como a Lua. A Lua não vive mudando de fase? Quem rege Câncer é a Lua. Então é aquela pessoa que um dia ela está bem, super-humorada, daqui a 5 minutos ela muda completamente, entra numa raiva visceral que você não entende de onde saiu. Esse é o primeiro desafio, é aprender a lidar com as próprias emoções, que fluem demais. E a pessoa precisa saber criar raízes no sentimento. Então, sentimento é algo que a gente tem e que é bem fincado, né? Não muda de uma hora para outra. Então, quando o ascendente em Câncer aprende a ouvir os seus sentimentos e a seguir, né, aquela base, aquela moral também, né, que está relacionada a isso, ele acaba tendo mais estabilidade dentro do propósito dele. Então, ele veio para aprender a abrigar a si mesmo, ou seja, superar a carência, que às vezes é muito enfatizada nesse ascendente em Câncer. Então, a pessoa precisa abrigar as suas próprias dores e aprender a cuidar de si mesmo, sem depender tanto dos outros, sem depender tanto de colo, né? Porque ela veio para dar colo. Então, o propósito do ascendente em Câncer é dar o colo. Lógico que ela vai precisar receber, mas ela também precisa aprender a se dar colo primeiro, né? Senão vai sentar e chorar os dois. Então, ele traz a dádiva do acolhimento. São pessoas que sabem acolher, né? São pessoas que, se passam por essa primeira fase, elas têm uma forma de acolher e de passar carinho e amor para as pessoas muito materno. Então, é um propósito muito importante, porque o mundo precisa de colo, né? Então,
Quem tem esse ascendente aí tem uma grande responsabilidade. Então, quando se deixa levar pela fluidez emocional, se torna instável e inseguro. Então, esse é o primeiro ponto para você ver se você está dentro ou fora do seu ascendente. Quando a pessoa está muito fora do ascendente em câncer, ainda diz assim: ah, eu sou assim porque meu ascendente é em câncer, ou eu sou assim porque eu sou canceriano. Não é não, gente. Porque câncer tem a energia do signo de câncer, é a energia do acolhimento. Então, se você está fincado nessa força e nos seus sentimentos, você tem uma energia materna, uma energia de acolhimento que se espalha por onde você for. Aquela pessoa que, se tiver alguém triste, ela corre logo para essa pessoa, porque ela tem a capacidade de trazer essa renovação emocional. Agora, quando está em desequilíbrio, aí traz essa insegurança e essa instabilidade emocional. E a sombra é o apego ao passado. Então, aí a pessoa já está fora do ascendente. Quando eu trago aqui a sombra, é porque a pessoa está vibrando já fora desse ascendente aí. A gente associa muito pelo que vem em revistinha, ou porque muitas pessoas falam aí, né? Ah, o ascendente em câncer é isso, ou o câncer é desse jeito. Gente, câncer não é de jeito nenhum. Câncer é essa energia de acolhimento, de maternidade, de cuidado. Quando ele está em desequilíbrio, aí ele vem trazendo esse apego ao passado, porque a pessoa fica na ferida. Ela se guarda ali, como esse caranguejozinho aí, ó. Ela é tão sensível, ela fica tão hipersensível, que ela não consegue viver fora da casca. Ela precisa de uma casca para se abrigar, para curar essas dores. Então, isso é uma sombra e precisa de equilíbrio. Não vamos justificar por causa do signo, não. Ascendente em Leão é o caminho da criação, certo? Então, quem tem esse ascendente, ele veio para trazer força de vontade. Então, é alguém com uma força de vontade muito poderosa. Se vocês que têm ascendente em Leão, uma boa dica é fazer aquela mentalização criativa. Então, começa a mentalizar o que você quer, imaginar isso materializado e vocês vão ver como as coisas começam a andar, né? Então, tem esse poder de criação mesmo. Traz a capacidade criativa, né, que eu já estou falando aqui, e quando fora do propósito, inflação do ego. Então, olha, como as pessoas já associam o Leão à inflação do ego, né? Mas não tem nada a ver, isso é o desequilíbrio de Leão. Então, quando a pessoa que tem ascendente em Leão, ela está fora de propósito, ao invés de ela trazer criatividade para o mundo, ao invés dela realizar as coisas com a força de vontade dela, ela acaba inflando o ego. Às vezes não faz nada, mas se acha o maioral, né? Então, é aquele Johnny Bravo. Então, quem tem esse ascendente desregulado aí acaba se achando mais do que realmente concretiza e cria. E acaba trazendo essa supervalorização de si. Então, isso é um sinal, né, de que precisa buscar o equilíbrio, voltar para dentro do seu ascendente para ter a capacidade realizadora. Porque quando isso acontece, a pessoa acaba bloqueando, né? Então, ela tem um brilho especial, mas ela se acha tanto que até as pessoas mesmo já sentem aquela energia e não dá tanta bola para ela ou acaba evitando. Então, se está se supervalorizando, é preciso voltar para dentro do seu ascendente, trazer a sua capacidade de criar e realmente concretizar as coisas. E a sombra é o orgulho. Então, quem tem esse ascendente aí e que está vibrando fora dele, acaba se tornando muito orgulhoso, muito impetuoso. Precisa baixar um pouco a bola e voltar para o seu trabalho, que é criar. Quem tem um ascendente virgem, veio para o caminho da purificação, veio para purificar. Mas em que sentido que a pessoa vem purificar? Ela vem servir ao próximo. Então, diferente de Leão, que veio para brilhar, sem ser orgulhoso, mas que veio para aparecer, iluminar, né? Trazer os papéis de liderança, de foco, Virgem é aquele que vai organizando tudo para que o leonino possa brilhar lá na frente. Então ela tem um propósito ordenador, de serviço, de humildade, né? Que define esse signo de Virgem. Traz uma capacidade de discernimento incrível. Então você quer saber sobre alguma coisa com sinceridade, pergunta a quem tem ascendente em Virgem, que ele não vai arrodear muito não, ele vai chegar e vai lhe dizer, ó, o ponto é esse, ele vai analisar e vai dizer isso aqui. Entendeu? Às vezes até um pouco frio demais, então respire. Traz aí o intelecto versus a humildade. Mas esse intelecto versus a humildade aqui, eu botei como um lado positivo, porque eu acredito que esse seja um ascendente mais inteligente que a gente tem no zodíaco. Então, são as pessoas que... Sabe aquele CDF que senta ali na frente, sabe tudo, você não entende como ele aprende, mas ele aprende. É o ascendente em Virgem. Só que esse ascendente em Virgem, ele é muito humilde também.
Por mais que ele saiba muito, ele não vai ficar esfregando na sua cara o que ele sabe, a menos que você pergunte, né? Então, ele só vai fazer isso se ele estiver muito em desequilíbrio ou se ele tiver um leão muito forte aí dentro dos planetas que fazem aspecto ao ascendente dele. Mas ele traz essa humildade, essa capacidade de servir mesmo. Por mais que ele saiba muito, ele vai colocar aquela sabedoria que ele conseguiu, há muito esforço, há muito suor, para aquela pessoa que está precisando. E a sombra é a crítica, né? Quando a pessoa critica mesmo. E principalmente quando o virginiano ele não gasta a energia dele no mental, buscando aprender cada vez mais, ele acaba, é como Gêmeos, que os dois são regidos por Mercúrio, né? Só que Gêmeos ele fofoca na cara dura. Ele tá aqui sem perceber, fala, mas você sabe disso? Aí, pô, já falou. O virginiano não, ele é muito esperto, então ele tá ali caladinho, conversando, aí ele solta. Ah, mas você sabe? Aí, pô, soltou ali, ninguém nem percebeu que foi ele que falou. Depois a conversa sai, a culpa é do geminiano. Mas é assim. O ascendente Libra é o caminho da harmonia, né? Então é regido por Vênus também, que é o planeta do amor, da harmonia, dos relacionamentos, assim como o Touro. Então quem veio aí com ascendente em Libra tem a capacidade de doação. Então são pessoas que às vezes até esquecem um pouco de si, para ir lá ouvir o outro, cuidar, resolver o problema de relacionamento da amiga, falar mal do crush dela para ela se sentir melhor. Então é aquela pessoa que está sempre ali fazendo uma caridadezinha social. Traz a imparcialidade, né? O ego pouco atuante, isso quando bem harmonizado. Então a pessoa ela tem uma capacidade de julgamento. Olha ali a imagem, ó, do julgamento, você vê que é aquele equilíbrio pleno. A pessoa ela consegue sair de si, se tirar, né, do ego ali de jogo, o máximo possível, né, gente? Não totalmente, porque é impossível. Mas ela tem essa capacidade de ser o máximo imparcial possível, para conseguir ter discernimento, fazer um julgamento correto. Então, são pessoas que gostam muito da justiça, né? Que elas querem ao máximo serem justas ali. Mas, quando em desequilíbrio, ela se coloca em lugar de oposição para criar ilusão de equilíbrio com o outro. Então, é aquela pessoa que acaba perdendo a personalidade. Então, se ela está no meio de gente roqueira, ela vira roqueira. Ou então, se a gente está discutindo aqui sobre a astrologia funciona, ela vai dizer, ah, não funciona. Porque ela vai estar querendo criar um equilíbrio. Então, se está todo mundo dizendo que funciona, você sabe, não, gente, será que funciona mesmo? Ela acredita, mas ela vai dizer que não funciona para tentar equilibrar. Então, tem que ter muito cuidado, porque esse ego pouco atuante pode se tornar um ego fraco, que a pessoa já perde a noção de si, ela vira o outro. E a sombra é a busca por aprovação. Então, o ascendente Libra, que está buscando a aprovação demais, acabou entrando num desequilíbrio e precisa voltar mais para si. Aquela pessoa que ela se olha 30 vezes no espelho antes de sair de casa porque ela quer ter a certeza de que todo mundo vai achar ela linda. Escorpião, então, é o caminho da transformação. Então, veio aqui para mudar, tanto para se transformar quanto para transformar o entorno. Né? Traz a capacidade de regeneração, pesquisa e cura. Então são pessoas que são muito resistentes e às vezes você acha que ela vai no fundo do poço e não volta mais. E quando você vê, ela já volta como a fênix, né? Então ele vem regenerar. Aí deve buscar o sentido oculto e o domínio dentro de si. Porque quando o ascendente escorpião ele busca dominar os outros ou descobrir o segredo dos outros, ele acaba se desequilibrando, ele vive fora do ascendente dele. Ele precisa descobrir as suas verdades interiores, né? Então são pessoas muito profundas e que quando se colocam no caminho do autoconhecimento são incríveis, né? São arrebatadoras e com isso eles acabam também buscando o domínio de si, para não se tornar visceral e dominador do lado de fora, né? Então, quando olha para fora, ele exacerba a sexualidade e a agressividade. Então, acaba trazendo todo o instinto marciano, né, que Marte rege esse ascendente, para o lado de fora. Então, acaba buscando muito pela sexualidade ou ela se torna incontrolável. E a agressividade também, ela fica muito visceral. Então, precisa equilibrar e voltar para o autoconhecimento para trazer equilíbrio. E a sombra é a paranoia. Então, a pessoa também pode acabar sempre achando que estão planejando, fazendo alguma coisa contra elas, está sempre ligado como se vivesse em guerra. E olha ali a imagem, ó. Não traz essa questão de que tudo parece acontecer, né? Pode acontecer ali, já tem São Jorge ali guerreando, então traz esse instinto bélico e que precisa ser harmonizado para não virar uma paranoia. Certo? Quem tem ascendente Sagitário
veio para buscar e para trazer sabedoria ao mundo. Então são pessoas que têm esse ar tanto de criança bobalhona, que brinca, se diverte, fala besteira, e do nada você vê ela virar um filósofo, falar altos conceitos e tirar você da fossa. Então isso é um ascendente sagitário, é bem fácil de reconhecer. Então ele traz a vida abundante em caminhos e experiências, a menos que esteja bem desequilibrado ou que traga desafios aí, porque, gente, não se limita a isso, né? Existem vários outros cálculos a serem feitos em cima disso. Mas, de forma geral, é regido por Júpiter, e Júpiter é o planeta da expansão. Então é alguém que vem para expandir, tanto em experiência, para ter história para contar, para ter coisas a contar, quanto em abundância também, às vezes financeira mesmo, e de sorte. Ela vai dando sorte na vida em todos os âmbitos aí. Traz uma sabedoria inata, por mais que não pareça, porque quem tem ascendente Sagitário tende a ser muito brincalhão, muito bobão. Mas aí do nada ele para e, como eu falei, tira aquela coisa assim que na vida passada ele foi Sócrates. Então aí você descobre isso do nada. E aí quando fora de propósito, ele dispõe sua energia em futilidades. Então é aquela pessoa assim, que tem uma sabedoria incrível, mas ela fica só na bobagem. Ela não passa para o outro lado. Então ela faz de tudo na vida, brinca, se diverte, viaja, e aí quando você pergunta da experiência dela, ela só tem bobagem para contar. Então precisa se equilibrar e voltar para esse ascendente aí, para trazer essa capacidade. E a sombra é a sombra do exagero, né? Então, o ascendente Sagitário é aquela pessoa que se apaixona, ele vai comprar o maior buquê, o mais caro, a maior caixa de chocolate, e a menina é magrinha desse tamanho aqui, ela não vai comer nem metade. Porque ele quer abundância, ele quer expandir, então é sempre demais, né? Também a liberdade é demais, então ganha aquele buquê, mas depois de um mês ele já foi para o mundo. Então, traz muito esse exagero de vários lados aí. O Capricórnio, ele é o caminho da superação do karma. Lembrando que karma não é só o lado negativo, mas é um caminho mais pesado e mais dificultoso, porque Capricórnio é regido por Saturno. E Saturno é o planeta do karma, do peso, das dores, que vem ali para puxar e dizer, nessa vida você tem que aprender. Então essa vida é uma vida de aprendizado, de superação. Então é para se fortalecer, certo? Então traz um forte senso de responsabilidade. É aquela pessoa que está trabalhando na empresa, ela faz o trabalho dela e das 3 amigas dela que ficam tomando café o dia inteiro, né? Traz o desconhecimento dos próprios sentimentos, e aí já traz uma dificuldade que é natural desse ascendente. Então a pessoa às vezes tem dificuldade para dizer o que ela sente, ou ela sente dificuldade para expressar aquilo que ela sente. Ela traz tanta essa força, né? Às vezes ela passa por experiências que fazem com que ela seja forte, mas às vezes falta a experiência de colo, de dizer o que você está sentindo, e ela acaba se enrijecendo. Então também precisa saber comunicar com as próprias emoções, até para seguir no caminho certo, né? Que é o sentimento que vai guiando. Então, quanto ao senso de responsabilidade ali também, por que é o caminho do karma? Porque quem tem ascendente em Capricórnio, na astrologia kármica, a gente vai dizer aí que essa pessoa, ela muito provavelmente teve uma forma de lidar com o poder que não foi tão legal. Então agora ela precisa aprender, através das dificuldades, a ressignificar a forma como ela lida com as figuras de poder, né? Que às vezes ela pode ser um pouco fascinada. Tanto é que tem muito ascendente em Capricórnio que acaba indo para as empresas, né? Para realização, para concretização, ganhar dinheiro, e acaba excluindo completamente os sentimentos e a vida espiritual. Então ela precisa ter equilíbrio nesses pontos e superar as dificuldades sempre, sem reclamar, que é o mais difícil, né? Porque às vezes o ascendente em Capricórnio é resmungão. Então precisa... E quando fora de propósito, ele assume para si toda a moral punitiva da sociedade. Tá? Aquela pessoa que se torna extremamente moralista, rígida, que precisa fazer massagem toda semana, porque em uma semana ela já se enrijece toda. E aí tem que aprender a dissolver um pouco isso, principalmente em relação de poder. Quem tem ascendente em Capricórnio tem que ter muito cuidado como lida com o poder, que às vezes traz essa ganância por mandar e por comandar e por delegar a responsabilidade, que é muito forte. E a sombra, né, desse ascendente é o status externo, é justamente quando a pessoa passa a vida dela inteira lutando para ser admirada pelos outros, para ter cargo, para mostrar que é poderosa.
E às vezes até para pisar nos outros. Então quando a pessoa faz isso, é porque ela tem ascendente Capricórnio? Não, é porque ela está desequilibrada. Porque quando ela está em equilíbrio, ela tem um senso de segurança e de responsabilidade tão forte dentro dela, que ela segue a vida dela pelos caminhos dela, adquirindo aquilo que ela precisa adquirir, mas sempre num caminho de evolução e de sabedoria muito forte. Daquela pessoa que sofre, mas ela sofre lidando com o sentimento dela com autorresponsabilidade, né? Então, é um ascendente de pessoas muito fortes e resistentes aí. O ascendente em Aquário é o caminho da percepção. Então, a pessoa precisa perceber o mundo imparcialmente, porque não tem coisa mais insuportável do que quando o ascendente em Aquário ele está do lado de fora do ascendente dele, porque ele vai criticar tudo, tudo ele vai ser do contra. Então, você diz assim, é rosa, ele diz é azul, é preto, é branco, por nada. Então, traz esse ser do contra muito forte, mas quando ele está fora do propósito dele. Então, ele precisa aprender, né, a ver as coisas imparcialmente. Outra coisa que acontece quando o ascendente em Aquário ele está fora do propósito é a pessoa se alinhar a um grupo e ele se tornar aquele grupo. Então ele perde a personalidade. Se ele entra no grupo da Luluzinha, ele é a própria Luluzinha encarnada na Terra. Então se entra num grupo de militância, ele vai ser a militância encarnada em Terra. Ela não sabe conversar de outra coisa. Então precisa aprender a ter a personalidade com imparcialidade. Então ele entra no grupo, ele entende o que está acontecendo, entende qual é o propósito e faz ele fluir. Mas ele em momento nenhum deixa de ser quem ele é. Traz uma força reordenadora. Então, aqui é o lado equilibrado do ser do contra. Então, ele percebe o que está errado. Às vezes, a sociedade cria estruturas que são muito rígidas e que já não servem mais, que tem que ser renovado, né? O ascendente em Aquário é algo que vem para pensar no futuro. Então, ele olha para aquilo que já não está certo, ele diz, não, vamos derrubar. E aí ele vai lá, derruba, mas ele ressignifica, ele reordena, ele diz, agora a gente vai fazer assim. Quando ele está fora de propósito, ele só derruba. E aí ele diz assim, se virem aí, eu vou derrubar, e vocês veem o que é que vocês vão fazer. Né? Então, tem que ter atenção a isso. É facilmente influenciado pelos meios de comunicação, inclusive por ondas de rádio e TV. Então, quem tem ascendente em Aquário assiste TV demais, ouve rádio demais, está sempre ali no mundo, hoje em dia telefone, né? Então, se tiver demais, aprende a tirar um tempo para você, porque existe a tendência que é você perceber demais o mundo externo e acabar saindo do mundo interno. Agora, quando está nesse mundo interno, o ascendente em Aquário, ele tem a chance de se iluminar nessa vida. Certo? Então, são pessoas que estão já com o 11º signo, né? Então, já está quase no final. Então, a pessoa já desenvolveu uma percepção de alma que é muito forte, que quando ela olha para dentro, ela vai encontrando respostas e significados, se reordenando, se reconstruindo e abrindo mão dos personagens para encontrar quem ela realmente é. Certo? A sombra é a rebeldia. Então é aquela pessoa, como eu já falei, que acaba se rebelando de tudo, sabe nem por quê. Né? Então começa em casa, enlouquecendo a mãe, aí depois vai enlouquecer a professora, e ela é um rebelde sem causa. Né? Então precisa entender o propósito, por que eu estou fazendo isso? Aprender a pensar, até porque são pessoas muito inteligentes. Agora, diferente de Virgem, Aquário já não é tão humilde. Né? Aí Peixes vem trazendo o caminho da compreensão. Então quem tem ascendente em Peixes, já muito provavelmente passou por todas aquelas outras experiências, né? Então ele já desenvolveu a percepção, já passou pela vida material e agora chegou a hora, e provavelmente ele já em alguma outra vida já até atingiu algum grau, porque a iluminação, gente, não é assim não, eu pisei o pé aqui, sou o Buda nível Master, né? Ele já atingiu algum grau de iluminação, já deve ter algum histórico religioso ou espiritual dentro das vidas passadas, e ele chegou já nesse ponto aqui. E aí ele vem para diluir-se. Então esse é o ponto que eu digo que é o mais difícil, o desafio maior para quem tem ascendente em Peixes. Porque a maioria das pessoas até agora, elas vêm resolver questões, né? Então ela tem uma dificuldade, ela vai lá e resolve. Só que o ascendente em Peixes, quando vai fazer isso, quando ele tenta botar a mão na massa para resolver alguma coisa, ele embaralha tudo. Porque ele sai do propósito dele. Quem tem ascendente em Peixes, ele não veio para resolver nada. Quanto mais ele tenta resolver, botar a mão na massa, mais as coisas ficam difíceis. E aí, quando a gente fala desse tema aqui de diluir-se, eu lembro sempre do Osho, da meditação, do caminho do Zazen, né? Porque é através
do vazio, quando a pessoa encontra esse vazio e esse lugar em si, que é calma, tranquilidade, amor incondicional, aí é que as coisas começam a se resolver na vida dela. Então, quem tem ascendente em peixes precisa de uma vida espiritual. Independente do resto do mapa dela, ou de como ela vai lidar com esse tema, que às vezes a pessoa tem ascendente em peixes, mas ela é totalmente cética, por outros aspectos que existem dentro do mapa dela. E aí ela vai tender a sofrer um pouco mais. Porque o ascendente em peixes, ele também traz, ele é corrigido por Netuno, né? Então traz as ilusões, são pessoas que acabam caindo muito na ilusão, no sofrimento, no vício, ou naquela vida que, pelo contrário, perde totalmente sentido. A pessoa trabalha, aí o trabalho é difícil, ela acaba se desgastando demais porque ela é muito sensível, e aí ela passa o final de semana inteiro bebendo para esquecer. Né? Então acaba caindo muito no vício, na vida sem sentido. Precisa de uma vida espiritual que traga de cima um sentido para que ela possa se sentir encaixada nesse mundo. Então precisa de uma vida espiritual, né? E traz imaginação versus força de vontade. Quem tem ascendente em peixes, imagine. Não fica tentando brigar com a situação. Respira, dilui a situação, encontra seu lugar de paz. E aí você começa a imaginar tudo o que você deseja, fazer aquelas imaginações positivas, e as coisas elas vão se facilitando aos poucos. Então, pode ser um caminho de provação até que a pessoa aprenda a fazer isso. Sei bem, inclusive, quem aprender vai me trazendo outras dicas também. E aí ele traz que precisa de uma vida espiritual, né, para encontrar, e a sombra é o vitimismo. Então é aquela pessoa Maria do bairro. Ela sofre tudo o que você puder imaginar na vida dela, né? Até ela conseguir se equilibrar. Então chora, reclama, aí ninguém presta, é tudo culpa de alguém. Então quanto mais a pessoa está fazendo isso, mais fora do ascendente dela ela está. Porque a força de peixes é a força da espiritualidade, do amor incondicional, da devoção. E quando a pessoa está harmonizada com isso, não tem nada a ver com sofrimento. Ela entende o significado, ela mais do que entende, né, que é algo racional. Ela compreende o significado das coisas. Ser um com todo é justamente essa parte da meditação, do caminho da individuação. É quando você vai fazendo o seu trabalho, a meditação, e você sai daquele lugar de se identificar com personagens, que normalmente o personagem que o ascendente em peixes vai trazer é a Maria do bairro. É aquela pessoa sofrida, triste, né, que tudo deu errado na vida dela. Quando ela para de se identificar com esse personagem, ela descobre que ela faz parte do todo, que ela é um ser espiritual, que ela vem aqui, que ela traz energias diferentes e que ela pode ajudar e auxiliar no caminho da humanidade. Então ela deixa o egoísmo de lado e ela se dilui no todo. E aí ela segue no fluxo natural. Então esse é o desafio, certo? E a sombra do vitimismo, como eu já falei. Cada planeta dentro do mapa natal, ele vai trazer uma simbologia, ele vai trazer um tema. Cada signo vai trazer uma energia, que é a forma como você lida com aquele tema, certo? E a casa vai trazer o ponto de atuação. Então, onde aquela sua forma de atuar, ela tem bases. Onde é que você costuma atuar daquele jeito, certo? E aí o que é que acontece? A gente tem vários planetas dentro do mapa astral. E se a gente for contar, atualmente tem asteroide, pontos do mapa. Então, assim, coisa dentro do mapa a gente tem. O que é que a Lua representa? A forma como a gente sente, as emoções, a intuição, a mãe. Então, se você for olhar a Lua de vocês, é a personalidade da sua mãe, assim, de como você sentiu a sua mãe. Porque é dela que a gente recebe esse lado materno. A Lua fala das nossas memórias, vai falar sobre a nossa mente básica também. Então, o signo que a Lua está vai falar de como você age dentro desse tema aí. Só que dentro da astrologia, tudo vai depender do seu intuito. E aí o que é que acontece muito atualmente? O mapa natal feito puro, cru. Então eu pego e começo a dar uma aula de astrologia para você, né? Inclusive eu atuava dessa maneira e acabei mudando a minha forma de atuar por perceber isso. O que é que acontece? Atualmente nós astrólogos acabamos atuando muito. Ó, você tem sol nisso, e aí começa a descrever, a Lua naquilo e começa a descrever, e aí vai até chegar a Plutão. Só que o que é que acontece? Você tem uma descrição enorme da sua personalidade, mas às vezes ela não foca. Tipo, e o que é que eu vou fazer com isso? E atualmente, o que é que eu acredito? O mapa com um propósito de vida também, né? Por exemplo, o mapa do propósito. Você vai entender, primeiro, se a Lua tem
algum efeito dentro do seu propósito, porque ela pode simplesmente não ter. Se o seu propósito tem nada a ver com emoção, seu propósito tem nada a ver com ser mãe, às vezes, ele vai muito pelo caminho do intelecto. E aí a Lua, ela vai perder significado ali, né? Então, para cada questão que a gente vai ter dentro do mapa, é profissional. Então, existem planetas que vão dar significado ao seu profissional. Então, e assim vai. A gente vai atuando em busca de um significado, porque aí sim a gente consegue trazer um autoconhecimento que vai profundamente na pessoa, né? Que delimita um tema e encontra uma solução, encontra respostas ali dentro. É bem mais interessante. Então, gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Gratidão.